Fernando Schiller está conosco no Jornal da Bandeirantes Gente, como acontece todas as segundas-feiras, para analisar a cena política. O Schiller vai falar sobre terceira via hoje. Tem novidade aí sobre terceira via, Fernando Schiller? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio? Sônia, quer dizer, essa é a grande pergunta, né? Ontem o governador João Dória fez uma live, participou inclusive o ex-presidente Temer, ex-presidente Fernando Henrique, um grupo de empresários e personalidades, e ele fez uma provocação interessante. Ele disse, olha, ou a terceira... No fundo, o recado é o seguinte, né? A terceira via precisa buscar um candidato, né? Precisa buscar uma unificação das candidaturas. Parece uma obviedade, mas vamos lá, está longe de ser muito prático isso, né? O próprio João Dória jamais abriu a possibilidade, quer dizer, que ele mesmo possa abrir mão da candidatura, porque para você ter uma unificação, obviamente você tem que passar de alguma maneira por cima de pretensões pessoais, né? E as pretensões pessoais, elas pesam na política. Se você, ontem o governador João Dória ele mencionou uma série de candidaturas, mencionou o Rodrigo Pacheco, que é um candidato muito indeciso, né? Quer dizer, ele está irritando muita gente dentro do PSD, porque é presidente do Senado, então tem aquela posição institucional, não se coloca na campanha, não diz, é muito mineiro, é mineiro demais, né? Até para um mineiro, um político, o Rodrigo Pacheco, né? Então você tem a Simone Tebet, que é uma candidatura que é o clássico balão de ensaio do MDB. O MDB nunca teve candidatura presidencial competitiva, né? Desde a época, desde Ulisses Guimarães, em 89, quer dizer, o MDB sempre tem aquela dificuldade de ter unificação. Agora mesmo o MDB vive um problema histórico, quer dizer, que uma parte vai migrando para a candidatura Lula, uma parte namora a candidatura Bolsonaro, e o MDB realmente ele tem dificuldade de ter unificação, é uma frente partidária nacional, né? E aí você tem a candidatura do Sérgio Moro e do João Dória, né, que se você somar todas as candidaturas, você tem 12%. 12%. Se a gente pegar só a pesquisa espontânea do Bolsonaro, é 23%. E eu falo do Bolsonaro porque está em segundo lugar, a terceira via precisa, para chegar no segundo turno, precisa, de alguma maneira, passar, né, ou retirar, ou, enfim, o Bolsonaro do jogo. Não, quer dizer, você não pode imaginar nessa altura do campeonato uma candidatura como a do Lula com mais de 40%, muito consolidada, com recall muito pesado, quer dizer, e com nenhuma, digamos assim, nenhuma oposição forte no campo da esquerda. A candidatura Ciro Gomes ela tem muita dificuldade. A candidatura Ciro Gomes ela se estabiliza em 7%, 6%, às vezes 8%, dependendo da pesquisa, há muito tempo, não vem dessa eleição, vem de outras eleições. Então, quer dizer, é um quadro hoje muito difícil para a terceira via. E eu acho que esse recado me parece que foi bem dado pelo governador João Dória. Se isso é viável ou não, bom, aí é uma grande questão. Ontem a gente teve o Canal Livre com o Sérgio Moro e me chamou muita atenção que o programa apresentado, quer dizer, o desenho, ainda é um desenho de programa apresentado pelo Sérgio Moro, é muito parecido com o do PSDB. Quer dizer, ele fala da questão, bom, eu tenho uma visão liberal da economia, não tenho problema com privatizações, ele faz uma defesa da lógica do teto de gastos, né? Eu estava ouvindo o Zé Márcio Camargo, quer dizer, o Brasil precisa de uma âncora fiscal, se não for esse teto aí, porque afinal de contas teve muita gambiarra que mexeu no teto com a PEC dos precatórios, mudança da temporalidade, mas tem que ter uma âncora fiscal, tem que ter responsabilidade fiscal, né? Então tem um discurso muito claro nessa direção. Me chamou muita atenção ontem o Moro quando ele diz assim, o que diferencia um país do outro são as instituições, né? Ele comparou a Inglaterra com a Somália, até deu polêmica sobre isso, porque quer dizer, não é um problema de preconceito contra esse ou aquele país, é uma questão objetiva. Se o país tem previsibilidade jurídica, tem instituições que funcionam no longo prazo, tem eleições, as eleições são respeitadas, os mandatos são respeitados, né? Obviamente tem confiança a longo prazo de investidores, e aí tem mais crescimento econômico, enfim. Quer dizer, todo esse receituário que vem de uma, digamos assim, de uma linha lato sensu liberal, né? Lato sensu liberal. Ontem outro ponto do Sérgio Moro que me chamou a atenção também, e que tem essa coincidência com a chamada terceira via, ele diz assim, olha, programa social é bom, mas não resolve o problema da pobreza. A gente estava falando sobre pobreza, miséria aqui, a Sônia tratou muito bem essa questão dos moradores de rua, né? Quer dizer, você simplesmente dá os R$ 400, você até alivia um problema, né? Você até tira as pessoas da absoluta indignidade, né? Que pesa R$ 400
não faz ninguém sair da linha de pobreza, né? Mas o que você precisa, você não pode ter um país onde milhões de famílias, sei lá, 15, 20% da população dependa de transferência de renda. Isso não é uma civilização, isso não é um país, não é estruturado, desenvolvido, minimamente civilizado. Você precisa ter crescimento econômico. O Brasil está na armadilha do crescimento voo de galinha, chamada armadilha da classe média. O Brasil cresceu depois de 2016, cresceu 1,5%. Depois nós tivemos uma queda de quase 5% do PIB, subimos agora 4,5%, 5%, então teve esse crescimento em V, mas a gente zerou em 2 anos, e a perspectiva de crescimento para o ano que vem é 0,30 e alguma coisa, a perspectiva do governo, do Banco Central. Então, quer dizer, o Brasil é um país ainda jovem, ainda no bonus demográfico, que não cresce. Uma educação que é uma das piores do mundo, produtividade baixíssima. Então, quer dizer, ali tem um certo posicionamento, tanto da candidatura Moro como da candidatura do João Dória, que é muito coincidente. O que separa isso? São os projetos pessoais, são os projetos partidários, né? Agora, eu acho que fica muito claro, e eu diria assim, na consciência, digamos, dessa terceira via, que ou apresenta uma candidatura unificada, ou vai ficar fora do páreo, vai acontecer que nem em 2018. Nós vamos daqui até as eleições numa polarização, nesse caso entre o Lula e o Bolsonaro, né? Eu tenho dito sempre aqui, Bolsonaro é uma candidatura muito forte no primeiro turno, só com mais de 60% de rejeição. Então, é uma candidatura hoje muito frágil para o segundo turno. Mas nenhuma pesquisa mostrou Bolsonaro abaixo de 20% ou 25%, no intervalo aí, perto de 1/4 do eleitorado. Então, é um eleitorado muito resiliente, né? Esse é o problema. As convenções partidárias, né, estão marcadas para julho do ano que vem, que acaba sendo o marco ali para o partido definir se vai com candidatura própria, se não. Você vê a possibilidade de uma antecipação dessa discussão dentro dos partidos, ainda que de forma informal, para tentar unir essa terceira via de quem tem esse desejo? Porque se for esperar até julho, né, tem muito chão até pela frente ainda e muito desgaste para ser enfrentado por todos os pré-candidatos. Olha, eu acho que existe um pragmatismo que pode levar a uma unificação, não de toda a terceira via. Ontem a gente teve até o lançamento de uma nova candidatura, do André Janones, né, que é um candidato do Avante. A gente pode dizer, mas o Avante é um partido pequeno, tem lá 8 deputados, não é? Então não tem mais. Pô, não, apareceu em pesquisa com 2%, praticamente empatado com o João Dória. Não sei se isso vai se manter ou não, mas é mais candidaturas. É que nesse momento é lógico para os partidos terem pré-candidaturas, né? Porque entra nas pesquisas, a gente está comentando aqui, participa dos debates, a mídia trata, dá entrevista, ou seja, os partidos precisam se colocar no mercado, colocam o seu produto, digamos assim, no mercado, né? Agora, eu vejo sim, viu, Pedro? Eu acho que se o país, a consciência é mais ou menos o seguinte: se o país não quer reproduzir exatamente a mesma polarização de 2018, tem que haver essa unificação, né? E eu acho que existe um certo pragmatismo que pode levar a isso, né? Se vai haver inteligência para isso, se os partidos vão abrir mão, bom, aí é uma questão, mas que vai haver um empenho muito forte nessa direção, não tenho dúvida. Fernando Schiller, cientista político da Rádio Bandeirantes, colunista aqui do Jornal Gente, participou conosco mais uma vez. Ele volta ao longo da semana para analisar mais da cena política. Valeu, Schiller, um abraço, hein? Boa semana, grande abraço.